Graça e paz, boa noite, tudo bem? Temos aí um mês que a gente não faz aí reflexões teológicas e esperamos recomeçar de novo com esse tema aí, talvez um dos temas mais importantes para a igreja da pós-modernidade, né? A gente tem entendido que esse tema acerca da homossexualidade ou homoafetividade ou homossexual, enfim, são diversos termos tendo como relação essa questão homoafetiva. E como a igreja tem que tratar disso, né? E por que, na verdade, em inúmeras igrejas, ou seja, talvez pouquíssimas são as igrejas que não tenha alguma coisa relacionada a isso. E eu coloquei aqui 7 tópicos que eu quero destrinchar. É um tema assim que eu não vou ter pressa em falar, embora eu saiba que as pessoas são muito preguiçosas, tanto em estudar, em ler, quanto em ver vídeos longos, mas eu não vou ter pressa de falar esse tema, porque é um tema realmente tem se tornado muito complexo, e é um tema que nós, como igreja, não podemos fugir em hipótese nenhuma. É a questão da homossexualidade. Então eu coloquei aí o tema igreja versus homossexualidade. O que significa isso? O primeiro tema, o primeiro tópico que eu quero analisar aqui é: a cultura torna mais fácil a observância das ideias. Preste bem atenção. A cultura torna mais fácil a observância das ideias. E o que é cultura? Podemos simplificar a cultura como uma ideia que predomina, né? Como uma ideia que está enraizada dentro de uma tribo, dentro de uma nação, dentro de um país. Então, aquela ideia que predomina e que a grande maioria acha como normal é uma cultura. Exemplo disso é a questão da tatuagem. A tatuagem, há uns 15, 20 anos atrás, era tabu. Ou seja, dificilmente você via alguém, mesmo que não fosse evangélico, mesmo que não fosse católico, né, usar tatuagem, porque tatuar o corpo era algo marginal, né, dava a ideia de que alguém estava à margem da sociedade. Era um tabu, esse tabu foi caindo, esse conceito foi caindo, e hoje se tornou cultura tatuar o corpo. Dificilmente você vê um jovem hoje que não tenha tatuado alguma coisa no corpo, que não queira tatuar. Então, quer dizer, a tatuagem virou uma cultura, não é? Então, quando algo vira cultura, fica muito mais fácil a observância da ideia, porque não há resistência. Se não há resistência àquilo ali, àquela ideia, é óbvio que mais e mais pessoas vão aderindo àquela ideia, não é? Então, a questão da homossexualidade podemos colocar dentro desse parâmetro de cultura, não é? Há 20, 30 anos atrás, era um absurdo muita gente conceber a ideia, embora já existisse, porque a questão da homoafetividade é algo milenar, né? Está lá na Bíblia, tanto que lá em Levítico, se eu não me engano, 18 ou 23, tem uma série de normas que os judeus não podiam fazer, e dentro eles é a questão de um homem se juntar com homem, de mulher se juntar com mulher. Você vai ver isso também lá em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo falando a mesma coisa. Então, quando a gente se lembra de 20 anos atrás, né, que essa ideia era uma ideia absurda, e analisamos hoje, a gente vê que está começando a virar cultura. Então, a princípio, para que algo se torne normal, faz necessário aquilo ali se aculturar, né? Fazer parte da cultura daquela nação. E essa é a ideia dos ativistas. Os ativistas gays, ele tem essa ideia de transformar em normalidade a questão da homoafetividade, né? Alguns chamam isso de desconstruir a heteronormatividade, porque o normal é ser hétero, né? Isso que é ser normal, hétero.
Então a ideia é desconstruir a normalidade de ser hétero, né? E dizer que todo mundo pode ser qualquer coisa, né? Então por isso que a briga primeiro é em quebrar paradigmas, né? É em quebrar conceitos, né? E um dos conceitos a ser quebrado é essa ideia de que homoafetividade é pecado, é erro, e a gente vê isso espalhado aí pelos 4 cantos da terra. Agora mesmo eu estava vendo a Globo News e já junta em torno de 23 países que legalizaram o casamento gay, né? E isso vai se espalhar à medida que vai passando o tempo, à medida que vai passando os anos, à medida que a iniquidade vai crescendo, vai se legalizando a iniquidade, né? Então isso vai se tornar cada vez normal e vai se tornar cultura. É o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Então essa é a primeira idade. Essa é a primeira ideia, é o primeiro tópico. A cultura torna mais fácil a observância das ideias, né? Então, quer dizer, se aquela ideia ali vai se tornando cada vez mais comum, torna-se muito mais fácil alguém que reprimia a sua tendência homossexual se soltar. Por isso que hoje a gente vê muito mais pessoas, de uma certa forma, saindo do armário do que antes, né? Esse é o primeiro tópico que eu quero que você entenda. O segundo tópico, vamos entrar um pouquinho na palavra de Deus, que é: a carne não se converte. Pode ser mortificada apenas, mas ela não se converte. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e 17 diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Existe outro versículo que diz de maneira muito clara que o espírito mortifica as obras da carne. Esse versículo está nos ensinando uma coisa muito interessante para que a gente possa entender a questão da homossexualidade, ou do furto, do roubo, ou do adultério, ou de qualquer tendência pecaminosa que a gente tenha. Esse texto ele está se referindo ao seguinte: quando o ser humano se converte, quando nós nos convertemos, a carne, ela não se converte. O que se converte é o nosso espírito, né? E o espírito que vai dobrar o pêndulo da carne e da alma para o pecado, né? Então, a partir do momento que você anda em espírito, que eu ando em espírito, se torna mais fácil eu e você não cairmos nas tentações pecaminosas. Por isso que o apóstolo Paulo diz: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Concupiscência significa desejo, né? Significa vontade. Então, essa vontade não morre. A gente não vira anjo. Nós não viramos querubins, serafins, quando nós nos convertemos. Ela continua aqui, né? Por isso que você vê muita gente na igreja que se converteu há 20 anos, há 30 anos, com muitos hábitos ruins. Todos nós temos um hábito que estamos lutando até hoje contra ele, né? Tem pessoas que têm uma facilidade muito grande de se irar, né? E ela se ira com muita facilidade. O certo é, em ela se convertendo, lançar a mão do Espírito Santo, né? E essa questão dela de se irar, conseguir dominar. Mas muita gente não, muita gente continua da mesma forma como se converteu. Então esse é o segundo tópico que a gente precisa entender. A carne continua a mesma, não muda nada. O que muda é o nosso espírito e a nossa alma, né? E ela vai dominar as tendências da carne. O que Jesus fala para os apóstolos, né? Vigiai e orai, porque a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Dito isso, você pode ter 20 anos, 30 anos de crente. Você vai sentir desejo do pecado, de pecar, do mesmo jeito que você tinha antes de se converter, né? A carne sempre vai querer isso e sempre vai lutar que você volte às mesmas práticas, né? Obviamente que quanto mais mão do Espírito você e eu lançarmos, né, mais fortalecidos seremos para lutar contra essas tendências.
Esse é o segundo ponto que você precisa entender para poder compreender essa questão da homossexualidade. Terceiro ponto. Quando era cultura de forma predominante a não aceitação da homoafetividade, era mais fácil para quem a tinha dominá-la até a morte. Lembra que eu disse que a partir do momento que algo vira cultura, que uma ideia vira cultura, né, as pessoas se liberam e fica mais fácil dela praticar aquela ideia, como a questão da tatuagem. Né? A questão da tatuagem é um exemplo muito forte nessa reflexão teológica. Né? Porque há 20 anos atrás não se imaginava, né, e velhos, até mesmo velhos, pessoas de 40, 50, 60 anos, crente, não se imaginava alguém tatuando o corpo, era algo horrível. E hoje é a coisa mais comum. Da mesma forma, muita gente, né, nessa época que não era cultura ser homossexual, ou ser bissexual, ou participar da comunidade LGBT, quem tinha essa tendência era muito mais difícil de sair do armário. Não é? É muito mais fácil você deixar de fazer algo que quer, porque muita gente reprova, né, do que você deixar de fazer algo que quer, sabendo que a grande maioria aceita com normalidade. Por isso que eu acredito que milhões de pessoas, não é, nesse período antes da pós-modernidade, devem ter morrido sem nunca ter praticado a homossexualidade e ter tido tendências homossexuais. Não é? Então é muito importante a gente perceber isso. Quarto tópico, bastante interessante. Entretanto, há tendências pecaminosas que nascemos com ela mais forte que as outras. E é aqui que eu quero entrar, porque é algo bastante interessante. Inúmeras pesquisas de homens, até mesmo ateus ou não crentes, acerca da homossexualidade, e tem livros, muitos livros que falam sobre isso, dizendo que mais de 80% são homossexual, 80% ou 90%, devido a alguma questão homoafetiva quando criança. Não porque quiseram, mas porque foram violentadas ou molestadas, né, por um familiar. Geralmente é um pai, ou um tio, ou um primo, ou um sobrinho. Né? Então, por ter sido molestada, né, essa pessoa acaba com o desenvolvimento da sua vida tendo uma tendência maior à homoafetividade. Né? Aquilo ali fica no subconsciente dela, na cabeça dela. Ela cria um gosto por aquilo e por causa daquela questão, quando criança, não é porque ela nasceu assim, isso são pesquisas, né? Ela acaba realmente desenvolvendo esse comportamento da homoafetividade. Entretanto, e eu já li muito sobre isso, já pesquisei muito sobre isso, eu, sem medo de errar, eu acredito que uma pequena parte dos que são hoje homossexuais, ou travestis, ou transexuais, talvez 5%, 10%, nasceram com uma tendência maior e inclinada a isso. Né? Ou seja, não é que Deus as fez assim, é que houve alguma coisa, enquanto ele estava lá na barriga da mãe, que incorporou uma tendência maior à homoafetividade. E por que eu falo isso? Porque quando você, por exemplo, analisa essa questão numa criança de 6 anos, 7 anos, 8 anos, a gente pode até achar que foi o meio. Porque diversos fatores podem realmente ter desencadeado isso. Dentre eles, a falta do pai, né? A figura do pai, a psicologia ensina muito isso, que a falta da figura do pai pode desencadear no filho homem, por exemplo, uma referência feminina, porque só tem a mãe como referência dentro de casa. E isso realmente pode acontecer muito mesmo. Né? Agora, a gente já viu crianças de 3 anos, de 2 anos, com trejeitos, com jeitos homoafetivos. Né? E assim, na minha visão, isso é uma tese, não há nenhum estudo. Depois que eu fiquei sabendo que a revista Super Interessante estava trazendo uma matéria, há muitos anos atrás, dizendo que estavam pesquisando se a homoafetividade
não viria do ventre, ou seja, alguma questão externa, né, colocou no bebê essa tendência. E por que eu falo isso? Porque eu já li diversos casos, por exemplo, obviamente que toda regra tem sua exceção, eu escrevo isso no meu livro As Argumentações da Serpente, né? Toda regra tem sua exceção, óbvio, mas eu já vi, por exemplo, e eu já li mais de 3, 4 casos acerca disso, de mulheres gestantes que queriam ardentemente um filho homem, um exemplo, ou uma filha mulher. Esse desejo, de uma certa forma, ela acabava por ser exacerbado demais, né? Ou seja, era porque desejar ter homem ou mulher, isso não vai influenciar em nada. O problema é quando esse psique, esse psicológico, está muito focado e voltado para isso. E a criança, quando nasceu, ela nasceu com um sexo diferente daquele que a mãe queria, e ela começou a ter trejeitos homossexual. Já se sabe que a psique da mãe, aquilo que a mãe pensa, aquilo que a mãe gosta, pode ser introjetado no filho quando está na barriga. As emoções, né? Então isso já é fato. As pesquisas indicam que isso de fato pode acontecer, né? Então se pode acontecer com uma questão de rejeição, por exemplo, já fizeram pesquisas dizendo que muitas pessoas nascem com rejeição porque o filho dentro da barriga sentiu que a mãe a estava rejeitando. Isso psicologicamente atingiu a criança, né? Então, dentro dessa tese que eu elaborei, né, pode ter acontecido um fator externo que possa ter provocado uma tendência maior naquela criança que nasceu a homoafetividade, né? Isso não é comprovado cientificamente, mas o que parece estão pesquisando sobre isso. E eu nem sabia que havia pesquisas sobre isso. Depois, né, que eu vi que há pesquisa, então eu falei assim, opa, eu não estou lá tão errado nas minhas análises. Quinto, e aí é que eu quero entrar. Os erros dos pastores pré-era moderna essa era que a gente vive na pós-modernidade. Então, os nossos pais, pastores de 20 anos, de 30 anos, de 40 anos atrás, eles cometeram um erro que eu considero talvez o mais importante nessa questão toda da homoafetividade, né? Foi ensinar que podemos ficar livres das nossas tendências. Lembra que eu disse que o Espírito Santo, ele mortifica a carne. O Espírito Santo não faz a carne se converter, né? O dia que alguém chegar, se converter, e todas as vontades de pecado, de cometer pecado que ela tinha, sumir, desaparecer, ela virou anjo, né? Ela vai para o céu, ela não precisa nem esperar o arrebatamento, ela não precisa nem morrer, porque ela já virou anjo, né? Então as tendências pecaminosas ainda continuam, ainda existe, né? Quem era matador e se converte, né, continua com essa tendência, provavelmente até a morte. Porque quando alguém pisar no calo dele ou falar mais alto, ele, mesmo inconscientemente, vai se lembrar automaticamente da época que ele cometia assassinato. Obviamente que, se ele está no espírito, ele refreia aquela tendência e não comete. Então o Espírito Santo vai mortificando aquilo. As tendências, elas vão até diminuindo. Se elas eram muito fortes a ponto da pessoa não controlá-la, é óbvio, não é, que à medida que ela não vai cometendo a tendência de pecado que ela tinha, não é, aquilo ali vai ficando para trás e vai ficando mais difícil ainda dela cair em tentação. Mas isso não desaparece. Então, um dos maiores problemas dos nossos pais, pastores, né, no passado, foi ensinar de que uma vez convertido, até a vontade de cometer determinados tipos de pecado sumia, desaparecia. Isso é engano. A Bíblia não ensina isso. O Novo Testamento não ensina isso. Muito pelo contrário, né? Ele diz que é impossível alguém, mesmo sendo salvo, mesmo tendo o Espírito Santo, não pecar.
Né? O próprio João chega a dizer: se dissermos que não temos pecado, chamamos Deus de mentiroso. Por quê? Porque a gente peca todos os dias. Né? A gente peca até em pensamento, né? Até em sentimentos. Então isso dá a clara ideia de que eles erravam quando falavam assim: olha, uma vez você, homossexual, se convertendo, até a sua vontade homoafetiva acaba. É engano. E isso fez com que muitos homossexuais que se convertiam e ao longo dos anos, de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos na igreja, não mais praticando pecado, mas ainda tendo aquela tendência, se desviasse. Porque pensava assim: poxa, eu já estou há 10 anos e eu ainda tenho essa tendência dentro de mim, então é sinal que eu não me converti. É sinal que eu não nasci de novo, vou voltar para o mundo. Né? Porque já que eu não consigo acabar com essa vontade, né? E esse foi um grande erro. O certo seria nós prepararmos essas pessoas a conviver com essas tendências, né? Sem praticá-las. Isso era o correto, que nós realmente não conseguimos atentar para isso. Hoje em dia, nós temos, graças a Deus, mais teólogos, mais pastores ensinando exatamente isso que eu estou falando para vocês. Sexto tópico. São as nossas tendências pecaminosas que preservam o livre-arbítrio. Por que Deus não arranca de nós a nossa vontade de pecar? Por que Ele não tira de nós essa tendência que a gente tem, esse gosto que nós temos pelo pecado? Porque é isso que faz de nós termos livre-arbítrio. É isso que nos dá escolha, né? A escolha vem pelo fato de você gostar do bem e do mal. E de você gostar mais de fazer o mal do que o bem. Né? Então, se Deus tira essa tendência pecaminosa de nós, Ele tira de nós o livre-arbítrio. A gente vira robô. Né? A gente vira robô. Então, é muito importante atentar para isso. E o último, que talvez seja o mais sério, e eu quero entrar também muito forte nesse tópico, não existe famílias desses dias que não possa vir a ter um homossexual nela. Eu quero que você preste bastante atenção, porque à medida que uma ideia, que um comportamento vai se tornando cultura, né, a proporcionalidade, a probabilidade daquilo ali atingir o maior número de pessoas possíveis, isso vai crescendo, né? Isso vai aumentando. Então, não existe nenhuma família, ou nenhum pai, ou nenhuma mãe, por mais bem estruturada, porque há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, poderíamos até falar que a questão da homossexualidade poderia vir de uma família má estruturada, cheia de problemas, né? Hoje em dia, não. Por que não? Porque está virando cultura, porque está virando normal. Então, tudo que vira normal, né, atinge também até as famílias que supostamente estejam bem estruturadas. Então, hoje em dia, não se pode mais culpar o pai e a mãe porque o filho é assim, é assado ou deixa de ser. Temos a internet, temos os youtubers, né? Quantos youtubers tem por aí com 30 milhões de seguidores que os nossos filhos estão entrando e comendo daquilo? Por mais que a gente proíba, né? Isso acontece com a minha filha, acontece com os seus filhos também, né? Então, não há como nós discriminarmos, nem naquela época, e muito mais ainda, nessa época, os pais. Né? Porque qualquer filho pode aderir a esse novo conceito de vida, a esse novo conceito de comportamento. Né? É óbvio que existe uma diferença muito grande entre concordar e aceitar. E eu aqui estou terminando essa reflexão teológica. Por quê? Porque no tempo em que nós vivemos, não é mais de 30 anos atrás, né, em que você forçava a barra numa situação dessa para que o filho se tornasse hétero ou voltasse a ser hétero. Né? Se naquela época já não ajudava muito, às vezes ajudava um pouco, mas não ajudava. Hoje em dia não ajuda nada. Né? Então,
aceitar sempre é possível, né? Porque é teu filho, porque é tua filha, porque é teu sobrinho, é teu primo, é um parente seu, é sangue do mesmo sangue, né? Agora, o concordar é que é diferente, porque eu posso aceitar por ser parente, por ser filho, por amar, mas eu discordo, né? E esse discordar é que vai fazer com que tanto eu quanto você um dia tenhamos esperança de, quem sabe, a pessoa voltar para o caminho, né? Fora disso, você tem que amar a pessoa do jeito que ela é. É fácil? Não é fácil. Não é fácil, entendeu? Mas se isso acontecer algum dia, eu espero que nunca aconteça com o seu filho, com a sua filha, né? Aceite, ame, né? Dê todo o conforto do mundo, ore, né? Ensinando o caminho, né? Dizendo que não concorda, né? Dizendo que os princípios bíblicos é o melhor para ela, mas não a discrimine e não a coloque à margem da sociedade. Porque fazendo isso, você vai estar jogando a pessoa mais ainda, né, para o outro lado. E é isso que tem acontecido com muita gente, né? E aí, o programa da Fátima Bernardi, do Encontro, estão usando essa situação para cada vez mais fazer com que a população aceite a homossexualidade como normal. A última vez agora, chamou lá um pai, uma mãe, que era da igreja e que descobriu que o seu filho era homossexual. Eles obrigaram o filho a se tornar heterossexual, como se isso possa ser algo obrigado a fazer. Ele, em tese, né, se tornou heterossexual, casou com uma mulher, 3, 4 meses depois, se separou e voltou à prática da homoafetividade, destruindo mais uma alma, né? Mais uma vida. Então não é dessa forma, creio eu, que nós, líderes e pastores, temos que tratar essa situação. Muito pelo contrário. E mesmo porque isso não é doença, isso é um comportamento, né? E por ser um comportamento, cabe a pessoa querer ou não continuar com ele. Tá ok? Graça e paz, eu agradeço aí por você ter assistido. Muito obrigado aí, tá ok? Um abraço e semana que vem teremos mais uma análise aí, reflexão teológica, tá ok? Deus abençoe a todos, abraço.